Hoje eu vou te dar algumas alternativas do que você pode fazer para superar o medo e a vergonha de falar inglês. E eu vou ser muito sincera aqui nesse vídeo, então eu te peço gentilmente que, mesmo se você não concorde com tudo que eu falar, você esteja aberto a ouvir, ponderar, refletir e ver se faz sentido para você. A verdade é que a gente só vai perder essa vergonha quando a gente começar a trabalhar, a se munir das ferramentas certas, para que a gente consiga se preparar antes de ir lá se jogar no mundão e naquelas situações que mais dão medo. Eu imagino que quando você pensa em conversar em inglês, você pensa em falar. Você se imagina conversando, falando. E muitas vezes a gente se esquece de que uma conversa é uma troca. Você fala um pouco, a pessoa fala um pouco, você faz uma pergunta sobre aquilo que ela falou, aí ela fala mais um pouco. É uma troca. Se quando você pensa em conversar, você só se imagina conversando, falando, e sem aquela parte de ouvir e entender o outro, então você está pensando em dar uma palestra em inglês. Tire vantagem do fato da conversa ser uma troca e comece a focar mais em ouvir e entender o outro e fazer perguntas. Por isso que o primeiro ponto aqui é treine muito listening. Treine muito listening. É isso que você precisa para começar a perder esse medo de falar inglês. Porque muitas vezes o medo não é exatamente de falar, mas é de entrar num contexto em que tu não entende o que as pessoas estão falando e aí tu também, por consequência, não consegue falar. Então comece a priorizar mais o listening no seu dia a dia. Para um pouco de se preocupar com aquilo que tu tem que falar e comece a se preocupar a entender o outro, a habituar os seus ouvidos a escutar inglês. Isso vai aumentar muito a sua confiança dentro de uma conversa. Quanto mais você entende, mais você consegue se situar dentro daquilo e fazer perguntas, jogar a bola para o outro. Deixa o outro falar, tira proveito disso. Então, o primeiro ponto, listening afiado. Priorize isso. O segundo ponto é uma coisa que a gente tem que estar bem consciente. Se você é iniciante, principalmente, observe se esse medo que você tem de falar não vem da falta de conhecimento. Pura e simplesmente isso. Não é uma ansiedade sem fundamento. Ela tem um fundamento real, na realidade, que é que você não tem conhecimento, você não sabe montar frases, você tem pouco vocabulário, você tá só começando. E aí, às vezes, você tá só começando, você entende algumas coisas, mas você já se cobra de falar aquelas coisas daquele jeito. Do jeito que você ouve, você já quer falar. Mas calma lá, não dá para botar a carroça antes dos bois. Isso só vai te gerar uma expectativa irreal, de acordo com onde você está na sua jornada. Então, aceite que no começo o seu inglês é ruim. Você não precisa ter medo do seu inglês ser ruim, porque o seu inglês já é ruim. E quando eu digo iniciante, não é alguém que começou agora. Iniciante parece que é sobre o tempo, mas não é sobre o tempo. Se você anda subestimando o processo, empurrando as aulas básicas com a barriga, fazendo de qualquer jeito só para ir logo para o intermediário e para o avançado, você é iniciante. Você pode ter feito isso por anos, mas você ainda é iniciante, então não quer dizer o tempo que você está aí fazendo. Se você está um tempo fazendo as coisas de uma forma que não traz resultado, você é iniciante. Se situe nessa jornada, em que pé você está dessa jornada. Você é iniciante, então beleza. Você tem assim, toda o aval para ter um inglês ruim. Você tem um inglês ruim e o que tem? O que você esperava? Eu sou iniciante, o que você esperava, que eu saísse arrasando? Não, taque esse foda-se pra si mesmo, não é pros outros, é pra si. Observa bem a maneira com que você tem lidado com o seu aprendizado, que tudo vai fazer sentido. Taque esse foda-se pra si mesmo, porque você é quem coloca a expectativa lá no alto para você falar o inglês que você não tem lastro ainda para falar, e isso não faz sentido nenhum. O seu inglês não deve nada para ninguém. Você está aprendendo, é isso aí. Nada mais coerente
do que ter um inglês ruim no início. E isso já nos leva para o terceiro ponto, que é: não se jogue na jaula dos leões. Você tem tanto medo, tanta ansiedade de falar inglês, porque quando você pensa em falar inglês, você tá lá pensando na viagem, na imigração, na entrevista, na reunião de negócios. Você tá pensando lá naquela super situação. Mas não é nessas situações que você vai trabalhar esse medo que você tem. Não é dentro da jaula dos leões que você vai aprender a lutar com os leões. Você vai ter que ter um treinamento antes. Você vai ter que ter uma aula de tiro ao alvo, sei lá, eu não sei como é que se luta com leões, mas algum preparo você vai ter que ter se você quiser ter uma mínima chance. Então você vai dar os seus primeiros passos e trabalhar em construir essa confiança, em deixar esse medo cada vez mais de lado. Justamente por estar fazendo a coisa certa, é que o medo vai embora. Você vai trabalhar isso dentro de um ambiente com riscos controlados. O que é um ambiente com riscos controlados? Pequenos grupos de conversação online ou de aulas de inglês online, encontros particulares online também são ótimos. Se você tá com um professor de confiança, uma pessoa legal, uma pessoa que você consegue se sentir à vontade, maravilha. Pode ser um amigo também que esteja aprendendo inglês e aí vocês dois conseguem conversar, trocar uma ideia, se arriscar mais ali um com o outro, que tá tranquilo. E um outro ótimo ambiente controlado é você sozinho consigo mesmo. O seu inglês vai dar um salto gigantesco a partir do momento que você começar a usar ele dentro desses ambientes de risco controlado. Porque nesse ambiente você vai conseguir trabalhar esse fator medo de uma forma mais calma. O ambiente passa a se tornar previsível. Conforme você vai frequentando toda semana, todo mês, vai passando ali os primeiros meses e você já pegou bem a dinâmica daquele ambiente. Então você vai cada vez mais se sentindo mais à vontade para falar, não vai ter grandes surpresas ali. E aí sim você vai começar a entender, a mapear quais são os seus reais problemas com o inglês, que vão além dessa primeira camada de medo. Porque quando você começa a usar o seu inglês, começa a ficar muito mais claro quais são as tuas limitações. E é isso que a gente quer. A gente quer ver o que precisa melhorar. Então, será que vai ser pronúncia? Formação de frases? Lembrar dos verbos no passado, talvez? Tá faltando muito vocabulário? Tá tentando falar sobre coisas que você não tá conseguindo? Todas essas dificuldades vão ficando muito claras e aí você consegue trabalhar direto nelas. Porque se antes era o medo de se expor em um ambiente, agora você tá online, dentro de casa, tranca a porta do quarto, você tá lá com um professor que você confia, com um pequeno grupo que você confia, se sente à vontade, tá todo mundo na mesma jornada, beleza. Agora as camadas vão começando a se mostrar, os problemas vão aparecendo, então você consegue direcionar os seus esforços para ir sanando cada um deles, e isso vai cada vez mais tirando o medo de você. É como se o medo e a vergonha fossem uma cortina de fumaça para os problemas reais que você tem no desenvolvimento da sua comunicação. E aí você logo vai ver que coisas como Hey, how are you today? I'm good, and you? What about you? I'm great, thanks for asking. Essas coisas vão começar a ficar banais. Se um dia o início da conversa, esses cumprimentos foram uma trava para você, eles já te davam um nervosismo bem alto, depois de um tempo, não mais. Mas aí para falar sobre o trabalho, sobre seus hobbies, sobre a sua cidade, já começa a vir aquele nervosismo, aquele calor que vai subindo a espinha, tu fica vermelho. Bom, observa esse sentimento. Essa ansiedade, esse nervosismo tá te dizendo exatamente o que você deve estudar. Então, ambiente controlado é a solução para que você consiga explorar o seu inglês, ter um feedback de um professor, um feedback profissional, e aí sim você conseguir trabalhar na raiz do seu problema. Se você puder, por exemplo, participar de um grupo de conversação e depois pegar o assunto que foi conversado na aula e treinar sozinho, gravando pelo WhatsApp a sua voz, vai falando sobre o assunto em voz alta e vai gravando,
depois você se escuta, você também vai conseguir se avaliar de uma forma mais justa, dando crédito aos seus acertos e observando os seus erros. E se você está procurando um grupo de conversação pequeno ou um acompanhamento profissional particular, você pode clicar no link da descrição e conhecer o Plano Focus, que é o meu curso completo, do básico ao avançado, com 5 aulas de conversação por semana, de segunda a sexta, e mais 12 encontros particulares direto comigo. São mais de 250 aulas de conversação durante o ano, mais os encontros particulares e mais uma plataforma de estudos completa com aulas curtas, objetivas e focadas na fala. Uma outra coisa que você tem que buscar desenvolver é a habilidade de simplificar aquilo que você está tentando dizer. E essa habilidade, ela pode ser muito bem exercitada quando você está sozinho em casa, como eu falei, por exemplo, se gravando no WhatsApp. Um outro dia, uma aluna minha estava me contando como ela estava preparando a janta dela. Ela estava preparando feijão e ela começou a me contar sobre os processos de preparação. E aí ela começou assim: Well, the first thing I do is to put the beans underwater for about 5 hours. Então ela falou que ela coloca os feijões embaixo da água por mais ou menos 5 horas. Foi isso que ela me disse. Depois que ela foi falando mais ali, que ela corta alho, que ela faz não sei o que lá, não sei o que, ela veio e me falou assim, ó: como é que eu digo deixar de molho em inglês? Veja bem, ela me disse que ela deixa os feijões embaixo da água. Put the beans underwater. Colocar os feijões embaixo d'água. Foi assim que ela falou. Foi o que veio na cabeça dela para falar que ela deixa de molho, porque ela não sabia como falar deixar de molho. Mas ela concluiu o pensamento dela, ela falou, ela não sacrificou a frase dela por uma palavra que ela não conhecia, e depois ela parou e me perguntou realmente como é que se fala o deixar de molho. E para quem ficou curioso como é que é deixar de molho, é to soak the beans. To soak the beans é deixar os feijões de molho. Então ela poderia ter dito assim, ó: I soak the beans in water for about 5 hours. Eu deixo os feijões de molho por cerca de 5 horas. E eu achei maravilhoso que ela levou dessa forma, que primeiro ela me falou a ideia dela do jeito que saiu e depois só ela foi se preocupar com aquilo. Isso foi lindo, isso é maravilhoso. E é uma habilidade que a gente tem que estar sempre exercitando. E a melhor forma de exercitar essa habilidade é tu começar a falar sozinho, começar a descrever as coisas ao teu redor e aí tu vai perceber que muitas delas tu não sabe exatamente explicar, mas tu pode tentar explicar elas e aí tu vai desenvolver essa habilidade de contornar o vocabulário que você não conhece e ainda assim passar a sua mensagem. E isso vai muito além daquele papo de tipo: ai, você vai pagar mico mesmo e é isso aí. Ai, pague mico, esteja aberto. Ai, não ligue para o que os outros vão pensar. Cara, é muito difícil. A gente liga para o que os outros vão pensar. Mas se a gente começa a ter estratégias nos bastidores, se a gente deixa para treinar nos bastidores e não lá na jaula dos leões, aí a gente consegue chegar lá muito mais preparado, mais situado na realidade. É isso que faz com que a gente perca o medo. E não um placebo de positividade tóxica, digamos assim. Não é isso. É realmente ver o que precisa ser trabalhado. Então pegue seu caderno, pegue seu bloco de notas e vamos dar essa recapitulada final nos pontos mais importantes. Treine muito seu listening, tire o foco sempre de você mesmo e bote mais no outro, na troca. Seu inglês não deve nada para ninguém, e também um parênteses aqui, o inglês dos outros também não deve nada para ti, então vamos se ajudar aqui. Não se jogue na jaula dos leões antes da hora. Não subestime o processo, não empurre as aulas básicas com a barriga, não faça isso. Isso só está atrasando o seu desenvolvimento. Comece a arriscar o quanto antes, de preferência hoje já, em um ambiente de risco controlado.
Fale muito sozinho, fale muito sozinho. Se grave falando todos os dias. Vai fazer um negócio, começa a explicar o que tu tá fazendo para ti mesmo. Fale muito sozinho. Aprenda a simplificar as ideias, a contornar o vocabulário que você ainda não tem de uma outra forma. Não sacrifique o seu flow por causa de uma palavra que você não sabe. Observe a sua ansiedade, não dê placebo para ela. Observe, porque quando ela bate, ela pode estar te mostrando exatamente o que você precisa estudar. Qual dessas orientações é a mais urgente para você botar em prática? Me conta aqui nos comentários como que você se sente em relação a isso, a esse medo, esse nervosismo na hora de falar inglês, para que a gente possa continuar essa conversa e quem sabe eu pego algumas sugestões de vocês e faço uma parte 2 desse vídeo. E se você quer ter mais ideias do que você pode fazer todos os dias pelo seu inglês, clica aqui e assiste esse vídeo aqui, que esse vídeo vai te dar várias ideias e também vai te trazer mais paz, para que tu não fique pirando em quanto tempo que você deve ficar fluente. Foca na caminhada, no que você tem que fazer e que você não tá fazendo e por isso a fluência não tá chegando. And I'll see you next time.